Lição da Escola Sabatina de Jovens, número 3, sábado, 11 de abril. Quem é Jesus Cristo? E vocês, o que dizem? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Lucas capítulo 9, verso 20. Prévia da semana. Foi a natureza humana do Filho de Maria transformada na natureza divina do Filho de Deus? Não, as duas naturezas fundiram-se misteriosamente numa só pessoa, o homem Cristo Jesus. A pergunta não é um artifício filosófico nem sociológico. Ela chega até a essência daquilo que o ser humano é e do que a eternidade lhe reserva. As pessoas podem admirar as obras de Jesus, honrar suas palavras, exaltar sua paciência, advogar sua não violência, aclamar sua determinação, elogiar sua abnegação e ficar sem palavras diante do cruel fim de sua vida. Muitos podem até estar prontos a aceitar a Jesus como um bom homem que tentou endireitar as coisas, infundir justiça onde havia injustiça, oferecer cura onde havia doença e levar conforto onde havia apenas miséria. Sim, Jesus poderia perfeitamente ganhar o título de o melhor professor, de um revolucionário, de um líder por excelência e de um psicólogo capaz de sondar as profundezas da alma. Ele era tudo isso e muito mais. Porém, nenhuma dessas coisas pode, nem de longe, ser a resposta da pergunta de suprema importância que o próprio Jesus suscitou. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Lucas capítulo 9, verso 20. Essa é uma pergunta que exige resposta, e dessa resposta depende o destino da humanidade. Domingo, 12 de abril. Meu tudo. Ouça o depoimento de Camaria, do Canadá. Em maio de 2013, fui enviada para trabalhar em Porto Príncipe, no Haiti. Ao preparar a mudança, pedi a proteção divina enquanto eu estivesse lá. No dia em que cheguei, houve uma pequena demonstração de procedimentos em caso de emergências. No entanto, eu estava em paz, confiante de que estava segura nos braços de Jesus. Meu relacionamento com Cristo me manteve calma. Durante os muitos desafios que enfrentei, meus colegas de trabalho sempre me perguntavam se eu estava com medo. E eu sempre respondia: fiz um trato com Deus antes de vir para o Haiti, portanto não tenho nada a temer. Contudo, tem existido momentos ao longo da vida em que me sinto como João Batista, atrás das grades da prisão, mesmo que teoricamente eu saiba que Cristo está comigo e que virá em meu socorro. Nesses momentos em que a vida parece me encurralar, preciso buscar reafirmação em relação a Cristo e a tudo que Ele representa para mim. Tenho questionado: és tu aquele? Lucas capítulo 7, verso 19. E toda vez seu amor tem me provado quem Ele é. Tenho visto os milagres de Cristo em minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Pessoalmente tenho conhecido o Cristo do Evangelho de Lucas, e Ele é o meu tudo. Um mês após chegar a Porto Príncipe, eu não mais vivia atrás de paredes de 2 metros de altura e não mais havia um guarda armado no meu portão. O trabalho exigiu que eu morasse aproximadamente a 1 hora da cidade, na comunidade em que eu servia. Ali a tranquilidade da água e a magnificência das montanhas revestiam cada dia com a presença de Cristo. Frequentemente, antes de sair para o trabalho, eu escalava a colina para ver os fazendeiros indo para seus campos e os barcos vindo da ilha de Lagonave em dias de compras.
Mas o mais importante era que eu encontrava paz na natureza. Nas ocasiões em que meu espírito estava atribulado, eu orava para que Cristo honrasse sua promessa de me manter segura. No coração eu estava decidida a fazer dessa uma experiência como nenhuma outra. Não pedia simplesmente proteção nesta vida, mas preparo para a vida por vir. A pergunta: quem é Cristo? Jesus? Pode ser respondida somente pelo estudo da Bíblia e por um relacionamento pessoal com o Senhor. Nesta semana buscaremos responder essa pergunta individualmente ao continuarmos o estudo do Evangelho de Lucas. Mãos à Bíblia. Ouça Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-se-ia dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra? E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. O que fez com que as pessoas reagissem dessa maneira como fizeram? Ouça também João capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ouça Lucas capítulo 7, versículo 17 a 22. Esta é a notícia a respeito dele. Divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto a ele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho.
Qual foi a pergunta de João sobre Jesus? E qual seria a razão pela qual ele a fez? Até mesmo João Batista, o precursor de Jesus, aquele que anunciou Jesus como Cordeiro de Deus, viu dúvidas se insinuarem nas profundezas de sua alma. Ele quis saber: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Segunda-feira, 13 de abril. Quem é Jesus para você? Filho de Deus ou Filho do homem? Para mostrar quanto Ele nos ama, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, envolveu-se em vestes humanas e nasceu em um estábulo em Belém. Apesar de ser o Filho de Deus, também é exemplo perfeito de humildade. Não achou vergonhoso ser contado entre nós. Não exigiu ser adorado, nem saiu proclamando sua autoridade. Em vez disso, ele identificou a si mesmo como filho do homem. Dessa maneira, foi capaz de evitar a ira dos judeus até completar seu ministério. O grande curador. Grande parte dos relatos de Lucas mostra Jesus curando enfermos, restaurando a visão dos cegos, expulsando demônios e ressuscitando amados de volta à vida. Esse trabalho foi profetizado em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, ao qual Jesus se referiu em uma sinagoga no dia de sábado. Cristo foi ungido pelo Espírito Santo para pregar as boas novas da salvação a todos aqueles cujo coração estava ansioso pelo conhecimento real da palavra de Deus. Ele curou corações dilacerados pelos efeitos do pecado, livrou pessoas que estavam sob a influência do maligno e deu visão tanto ao cego físico quanto ao espiritual. O defensor dos rejeitados. Nos tempos bíblicos, mulheres, crianças, pobres e estrangeiros eram considerados a classe baixa. Mulheres e as crianças eram vistas como possessão dos homens e frequentemente eram vendidas como escravas para pagamento de dívidas. Jesus, ciente dessa desigualdade cultural, manifestou profundo interesse na valorização dessas pessoas. Ele acolheu e abençoou as criancinhas, até mesmo declarando que o reino do céu precisava ser recebido como elas. Ele revolucionou as normas culturais, tratando as mulheres com igualdade, ministrou a elas e permitiu que elas o auxiliassem em seu ministério. No entanto, isso não agradou aos escribas, nem aos fariseus e saduceus, que observavam rigidamente as leis cerimoniais. Com grande desprezo, eles evitavam os impuros, os mortos, os estrangeiros, os leprosos e as mulheres em sua menstruação. As ações de Jesus desafiaram o raciocínio legalista deles. Ele não considerou contaminação oferecer o toque da cura quando tomou pela mão a filha de Jairo, trazendo-a de volta à vida, ou quando a mulher com grave fluxo de sangue o tocou. Para elas, ele foi seu herói. O Salvador do mundo. Por séculos, as profecias anunciaram a vinda do Salvador. Toda mulher judia se perguntava se ele seria seu filho, mas Deus concedeu essa graça a Maria. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Finalmente, quando Jesus veio para seus, eles não o receberam, e alguns em sua descrença buscaram lançá-lo de um penhasco. Jesus não satisfazia as noções preconcebidas que eles tinham a respeito do Messias. Esperavam que ele desfilasse ao som de trombetas, mas em vez disso ele veio como um modesto bebê, em uma família humilde e simples. Eles esperavam um Salvador que os livrasse da opressão romana, mas Jesus veio para salvar do pecado. Sua própria essência ia contra o sistema de valores deles. Em vez de tolerar a maldade deles, eles o censurou por ter escolhido habitar nas trevas. Assim, eles endureceram o coração para a mensagem de salvação e vida eterna. João Batista confiou na palavra de Deus. Ele e seus seguidores esperaram com grande antecipação para ver o Salvador.
No entanto, quando Jesus veio, apesar de terem crido, queriam ter certeza. Buscaram essa garantia perguntando a Jesus, e ele lhes assegurou isso por meio de palavras e de atos de cura. Os discípulos também foram receptivos a Jesus. Apesar de cegos a princípio pela cultura prevalecente, seu coração se abriu para as verdades que Jesus ensinou. Pedro, com discernimento divino, declarou que Jesus era sem dúvida o Cristo de Deus. No episódio da Transfiguração, ele teve ainda mais prova dessa afirmação. Jesus veio para dar sua vida em resgate dos perdidos. No entanto, a vida eterna é garantida somente àqueles que creem que Ele é o Salvador e o recebem como Senhor. Ele nos convida ao arrependimento. Ele quer ser nosso Salvador, Senhor e amigo. Quem é Ele para você? Mãos à Bíblia. Filho do homem e Filho de Deus. São dois nomes usados nos evangelhos para descrever Jesus. O primeiro indica que ele era Deus encarnado. O segundo aponta para a sua natureza divina como a segunda pessoa da divindade. Ouça Lucas capítulo 1, verso 31, 32 e 35, capítulo 2, verso 11. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É o que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O que esses versos nos dizem sobre quem Jesus realmente é? Em Lucas capítulo 1, versículo 31 e 32, o anjo liga o nome de Jesus com o Filho do Altíssimo, a quem o Senhor dará o trono de Davi. Jesus é o Filho de Deus, é também o Cristo, o Messias. Pense nisso. Durante o ministério de Jesus na terra, houve reações diferentes para com ele. Se você vivesse naquela época, como acha que teria reagido? Você teria desprezado Jesus porque suas repreensões doeram em você, ou teria amado por mostrar-lhe a verdade e o caminho para a salvação? Terça-feira, 14 de abril. Só Jesus. Nas Escrituras existem descrições do Salvador vindouro, do Filho do Homem e de sua obra. Ele deveria ficar entre o pecador e a condenação do pecado. Poucos, entretanto, o receberiam como Filho de Deus. Ele deixaria sua elevada posição como a majestade do céu, apareceria na terra e se humilharia como um homem, e pela sua própria experiência se familiarizaria com as tristezas e tentações que o homem teria de enfrentar. Tudo isso seria necessário a fim de que ele pudesse socorrer os que fossem tentados. Precisamente por meio de sua vida e seu ministério, Jesus conseguiu alcançar tudo isso. Mas quem é ele para você? Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como o infatigável servo das necessidades do homem. Tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, a fim de poder ajudar todas as necessidades humanas. Veio para remover o fardo de doenças, miséria e pecado. Era sua missão restaurar inteiramente os seres humanos. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, verso 1. Essas palavras confortantes falam ao nosso coração saudoso, enquanto, ao mesmo tempo, nos fazem saber que temos um advogado no trono de Deus, que está circundado pelo arco da promessa.
e somos convidados a apresentar nossas petições diante do Pai em nome de Cristo. Jesus diz: peço o que quiser em meu nome, e isso lhes será dado. Ao apresentar meu nome, vocês mostrarão que pertence a mim, que são meus filhos e filhas. E o Pai lhes tratará como seus próprios filhos, e os amará como ama a mim. Todas essas promessas acalmam e confortam nosso coração atribulado. Mãos à Bíblia. Embora Jesus tivesse plena consciência de que era tanto Filho do Homem como Filho de Deus, Filho do Homem era a maneira favorita de nosso Salvador se referir a si mesmo. O termo aparece mais de 80 vezes nos Evangelhos e 25 vezes em Lucas. O uso que Lucas faz do título mostra o profundo interesse do autor na humanidade de Jesus como homem universal enviado por Deus para proclamar as boas novas da salvação. Pense nisto. Jesus tem sido muitas coisas para muita gente. E em sua experiência de vida, quem é Jesus para você? Dentre as muitas áreas da sua vida que Jesus satisfaz, qual você acha ser a mais vital? Quarta-feira, 15 de abril. Profecia personificada. Jesus foi a semente prometida para esmagar a cabeça da serpente, Satanás. As profecias a respeito da vinda de um rei e redentor encheram os livros dos profetas. Ele seria príncipe da paz para os cativos e um conselheiro para os quebrantados. O registro de Lucas sobre o nascimento de Cristo provê a evidência do surgimento do Salvador prometido. O nascimento virginal profetizado por Isaías encontra seu cumprimento no relato de Lucas quando o anjo fala a Maria. Achados arqueológicos recentes apoiam o registro do nascimento de Jesus. Uma equipe estava trabalhando em favor da autoridade israelita de antiguidades e encontrou em suas escavações um selo contendo o nome de Belém. O selo teria sido usado para rotular remessas fiscais de Belém para a Judéia. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Isaías capítulo 53, versículo 2. Lucas capítulo 7, 24 a 30, nos diz que ele deveria ser rejeitado por sua geração. Lucas nos apresenta um Cristo pessoal. Pedro, após presenciar os atos de Jesus, se referiu a ele como o Cristo de Deus. A palavra Cristo no grego é traduzida como ungido. Pedro descreveu Jesus como ungido de Deus. E Lucas concorda que ele verdadeiramente é o ungido do Senhor. Mãos à Bíblia. Ouça Lucas capítulo 9, versículo 18 a 27. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há
dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Porque Jesus teria feito aos discípulos uma pergunta cuja resposta ele já sabia? Que lição ele estava procurando ensinar-lhes? Não apenas sobre si mesmo, mas sobre o que significa segui-lo? Mas vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta que Jesus fez 2000 anos atrás ainda perturba a história. Depois de revelar sua autoridade sobre a natureza, seu poder sobre os demônios, seu poder sobre as doenças, sua capacidade de alimentar 5.000 pessoas a partir de quase nada, seu poder sobre a própria morte, Jesus confrontou seus discípulos com o que na realidade são duas perguntas. Primeiro, o que os outros pensavam dele? Depois, o que os próprios discípulos pensavam? Pense nisto. Lucas apresentou Jesus como ele o viu. Como você vê Jesus? Como pode sua perspectiva pessoal de Jesus, o ungido de Deus, ajudar outros a se aproximarem dele? Quinta-feira, 16 de abril. Quem vocês dizem que eu sou? Cristo desafiou seus discípulos com essa pergunta. Hoje, ele nos desafia com a mesma indagação. O próprio Jesus nos diz quem ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 22, verso 13. Para o filho pródigo, ele é o pai amoroso esperando pacientemente que ele volte para casa. Para o enfermo, ele é o doador da vida. Para o viciado em drogas, álcool ou outra coisa, ele é o curador. Para o estudante com dificuldades financeiras, ele é o provedor. Para o deprimido, ele é doador da paz. Quem você diz que é Jesus? Passe a conhecê-lo como seu melhor amigo, sempre colocando as seguintes estratégias em prática. Passe tempo com ele. Separe uma parte especial cada dia para conhecer Jesus. Tiago capítulo 4, verso 8 nos diz que se nos achegarmos a ele, ele se achegará a nós. Medite nele, em suas palavras, seu estilo de vida e seu dom de salvação. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Procure agradá-lo em vez de a si mesmo. É necessário um esforço para fazer o que lhe agrada. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Mateus capítulo 22, verso 37 e 38. Fale com ele. Sim, Jesus ouve e responde às orações. Ele responde às orações proferidas em nossa mente enquanto trabalhamos, nos dirigimos para a escola ou dirigimos pela rodovia. Ele está sempre pronto para responder nossas orações. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Isaías capítulo 65, verso 24. Confie nele. Deixe Jesus ser o Senhor de sua vida. Por que tentar resolver seus problemas sozinho? Ou enfrentar sozinho os desafios, quando Jesus promete estar ao seu lado para ajudar você? Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, verso 5. Mãos à Bíblia. Ouça um relato da transfiguração no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 27 a 36. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras,
tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. Ouça também 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 19, o relato de primeira mão feito por Pedro acerca do incidente. E note a verdade que o apóstolo estabeleceu a partir de sua experiência como testemunha ocular. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e as estrelas da alva nasçam em vosso coração. O Jesus transfigurado estava conversando com Moisés e Elias sobre sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. A palavra partida pode ser entendida de 2 formas. Sua morte iminente em Jerusalém, embora a palavra grega usada aqui, êxodos, não seja usada com frequência para a morte. Portanto, partida pode também significar o grande êxodo, que Jesus estava para efetuar em Jerusalém, o poderoso êxodo redentor que traria livramento do pecado. Sexta-feira, 17 de abril. Você o conhece? Naquele dia estavam sentadas na sinagoga pessoas que conheceram Jesus enquanto ele crescia. Outras havia somente escutado falar a seu respeito, e algumas o tinham visto algumas vezes. Também pode ser que estivessem presentes alguns parentes e viajantes curiosos que foram escutar o filho de José e Maria falar. Mas espere, ele alegou ser aquele de quem o profeta Isaías falou? Sim, ele leu como se cada palavra tivesse sido escrita sobre ele. Era a imaginação deles ou parecia que ele estava recitando as palavras do profeta quase de cor? O Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas capítulo 4, verso 18. E eles se esforçaram para escutar e compreender que confusão era aquela. Quem seria esse homem? Eles haviam escutado as histórias, os milagres certamente não podiam ser reais, e mesmo que fossem, que diferença fariam? Ele era somente o filho de José e Maria. Muitas pessoas que o tinham visto realizar milagres ou haviam sido curados por ele, também não sabia que ele realmente era. Estavam satisfeitas com as coisas que ele havia feito, portanto não se preocupavam em saber mais sobre ele.
Corremos o risco de fazer o mesmo hoje. Muitos estão satisfeitos em adorar o Deus que nossos pais e pastores descrevem, em vez de procurar conhecê-lo pessoalmente. Oswaldo Chambers escreveu: procure sempre fazer distinção entre o que você sabe que Jesus é e o que ele fez por você. Se seu conhecimento se limita apenas ao que ele fez por você, então você não tem um Deus suficientemente grande. Mas se tiver tido uma visão de Jesus como ele é, e as experiências podem vir e ir, você permanecerá firme, como quem vê aquele que é invisível. Você realmente conhece Jesus? Tem permitido que ele ajude em cada aspecto de sua vida? Semelhante à mulher com um problema de hemorragia, tem você pessoalmente experimentado o poder de Cristo? Se fizermos isso, então, como Paulo, também podemos dizer: eu sei em quem tenho crido. Pense nisto, porque é importante considerar o que Jesus tem feito por você e quem ele é para você.